Capítulo 4. O Messias, seu advento e o propósito de sua segunda vinda. Em hebraico, a palavra Messias significa o ungido, que significa rei. O povo escolhido de Israel acreditava na palavra de Deus revelada pelos profetas, segundo a qual Deus lhes enviaria um rei salvador. Essa era a sua esperança messiânica. Deus enviou esse Messias na figura de Jesus Cristo. Cristo, em grego, significa Messias. O Messias vem com o objetivo de cumprir o trabalho da salvação de Deus por causa da queda. Sendo assim, os homens precisam de salvação. Por isso, antes de esclarecermos o significado da salvação, devemos primeiro compreender a queda. Sobretudo, como ela influenciou no fracasso da realização da finalidade da criação de Deus. Portanto, em primeiro lugar, temos que compreender a finalidade da criação. A finalidade da criação de Deus deveria ter sido cumprida com o estabelecimento do reino do céu na terra. Todavia, devido à queda do homem, foi estabelecido o inferno na terra, em vez do reino de Deus. Desde a queda, Deus tem procurado restaurar seu reino por meio da providência da restauração, sendo este seu principal objetivo na história humana, o qual consiste no estabelecimento do reino do céu na terra. Seção 1. Salvação através da cruz. 1.1. A finalidade da vinda de Jesus como Messias. Jesus veio como o Messias para estabelecer a salvação completa da humanidade. Para tanto, ele deveria cumprir o objetivo da providência da restauração, o qual consiste em restaurar o reino do céu na terra. Podemos deduzir isto por meio dos próprios ensinamentos de Jesus aos seus discípulos. Sede vós, pois, perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. De acordo com o princípio da criação, a pessoa que realiza a finalidade da criação não comete pecado, pois está em completa harmonia com Deus, possui uma natureza divina e, de acordo com a finalidade da criação, tal pessoa é perfeita como o Pai Celestial é perfeito. Jesus ensinou isto aos seus discípulos, na esperança de que eles pudessem ser restaurados como pessoas que tivessem realizado a finalidade da criação e se tornassem cidadãos do reino do céu. Além disso, Jesus ensinou a oração ao povo, a fim de restaurar a humanidade decaída como cidadãos do reino de Deus e construir o reino dos céus na terra. Ele também exortou as pessoas. Desde então começou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino do céu. Da mesma forma, João Batista, que veio para preparar o caminho do Messias, também anunciou a iminência do reino do céu na terra. Então, como serão as pessoas depois de restauradas, de terem realizado a finalidade da criação e de terem se aperfeiçoado assim como é perfeito o Pai Celestial? Essas pessoas estarão totalmente em sintonia com Deus e sentirão o seu íntimo e infinito coração. Elas possuirão uma natureza divina e viverão suas vidas inseparáveis de Deus.
Além disso, elas estarão livres do pecado original e por isso não precisarão de redenção e nem de um Salvador. Elas não precisarão viver uma intensa vida de oração ou de intensa prática de fé. Requisitos estes necessários para as pessoas decaídas que buscam a Deus. Além disso, como elas não possuem o pecado original, seus filhos nascerão naturalmente bons e sem pecado, e não precisarão de um Salvador para redimi-los de seus pecados. 1.2 A salvação se completou através da cruz? Será que, com a crucificação de Jesus, fomos redimidos de nossos pecados e a finalidade da providência da salvação foi cumprida? Se assim fosse, os crentes fiéis em Jesus teriam restaurado sua natureza original e já teriam construído o reino do céu na terra. No entanto, diante de toda a história do cristianismo, não houve ninguém, por mais devoto que fosse, que tivesse vivido em unidade inseparável com Deus. Porém, ninguém nunca sentiu um coração de tamanha intensidade e nem conquistou uma natureza divina. Jamais houve um crente que não tivesse a necessidade de se redimir e nem de levar uma vida de intensa devoção. Nem mesmo o apóstolo Paulo, um grande homem de Deus, pôde escapar de levar uma vida de fé, oração e lágrimas. Além do mais, nenhum pai cristão, por mais devoto que fosse, deu à luz um filho sem pecado original e que pudesse entrar no reino de Deus sem a necessidade da redenção pela graça do Salvador. Até hoje, os pais cristãos continuam transmitindo o pecado original aos seus filhos. Qual a lição que podemos aprender desse exame crítico e profundo da realidade de fé e de vida cristã? Ela ensina-nos que a graça da redenção pela cruz não erradicou por completo nem restaurou perfeitamente a nossa natureza original. Jesus, sabendo que a redenção pela cruz não cumpriria totalmente a finalidade de sua vinda, prometeu que voltaria novamente. Prometeu também realizar a vontade de Deus na terra, a qual é imutável e absoluta. Por este motivo, Jesus pretendia voltar para realizar a vontade de Deus por completo. Será que o sacrifício de Jesus na cruz foi em vão? Claro que não. Se assim fosse, o cristianismo não teria tido uma história tão notável como teve. Além do mais, nossa própria experiência de fé deixa claro quanto à amplitude da graça da redenção pela cruz, a qual não nos libertou completamente do pecado original, não nos restaurou ao estado de perfeita natureza original, livre da queda, não nos livrou de cometer pecado e nem nos permitiu estabelecer o reino do céu na terra. Então, qual a avaliação mais precisa quanto ao prolongamento da salvação por meio da cruz? A menos que esta questão seja respondida, ficará difícil para as pessoas do mundo moderno conduzirem corretamente a sua fé. Porém, antes de qualquer coisa, é necessário voltarmos e analisar a morte de Jesus na cruz. 1.3 A morte de Jesus na cruz. Será que a morte de Jesus na cruz foi a predestinação original de Deus? Vamos primeiro examinar as palavras e os atos dos discípulos como registrado na Bíblia. Havia um sentimento unânime e evidente entre os discípulos em relação à morte de Jesus, na qual, diante de muita dor, estavam pasmos e indignados.
Estevão, por exemplo, perplexo de indignação pela ignorância e descrença dos líderes judeus, chamou-os de assassinos e rebeldes e condenou-os por suas ações. Os cristãos têm partilhado dos mesmos sentimentos dos discípulos do tempo de Jesus. Portanto, se a morte de Jesus tivesse sido o resultado da predestinação, do cumprimento da vontade de Deus, então teria sido natural que os discípulos ficassem tristes com sua morte e não tivessem de maneira alguma ficado tão ressentidos e pesarosos com os líderes judeus que causaram sua crucificação. Podemos então deduzir, por meio de suas amargas reações, que a morte de Jesus na cruz fora tremendamente injusta e indevida. Vejamos agora, do ponto de vista da providência de Deus, se a crucificação de Jesus era inevitável como predestinação de sua vontade. Deus escolheu o povo de Israel entre os descendentes de Abraão. Ele protegeu-os, alimentou-os e, contudo, disciplinou-os diante de muitas tribulações e provações. Para confortar seu povo, Deus estabeleceu uma promessa inabalável de que um dia lhes enviaria um Messias. Ele então preparou-os para receber o Messias, fazendo-os construir o tabernáculo e o templo. Contudo, quando Jesus nasceu, Deus proclamou o seu advento enviando os 3 reis magos do Oriente, Simeão, Ana, João Batista e outros, para testemunharem a chegada do Messias. Relativamente a João Batista, muitas pessoas sabiam que um anjo tinha aparecido e falado de sua concepção. Os milagres que rodearam seu nascimento agitaram a Judéia, criando uma grande expectativa. Além disso, a vida ascética de João no deserto era tão impressionante que muitas pessoas se interrogavam se ele não seria o Cristo. O propósito de Deus ao enviar uma personalidade do nível de João Batista para testemunhar a vinda de Jesus foi para encorajar o povo judeu a acreditar e a seguir Jesus como Messias. Como a vontade de Deus era que o povo judeu da época acreditasse e seguisse Jesus como Messias, o povo que tinha sido preparado para viver de acordo com a vontade de Deus deveria ter acreditado nele. Se o povo tivesse acreditado em Jesus como Deus o desejava, será que teria acatado o pensamento de pregar Jesus numa cruz? Teriam os judeus desejado algum mal ao Messias por quem haviam esperado tão ansiosamente? Contudo, por terem se rebelado contra a vontade de Deus e não terem acreditado que Jesus era o Messias, este foi entregue à crucificação. Desta forma, podemos compreender que Jesus não veio para morrer na cruz. A seguir, analisemos as palavras e os procedimentos do próprio Jesus para averiguarmos se a sua crucificação seria, de fato, a forma de completar sua missão como Messias. As palavras e os procedimentos de Jesus tinham como objetivo levar o povo a acreditar que ele era o Messias. Por exemplo, quando as pessoas lhe perguntaram sobre o que deveriam fazer para realizar a obra de Deus, Jesus respondeu-lhes: "A obra de Deus é esta, que acrediteis naquele que ele enviou." João 6, versículo 29. Um dia Jesus estava angustiado devido à descrença dos fariseus e, não tendo ninguém com quem partilhar o seu coração, olhou com tristeza para a cidade de Jerusalém, chorou e lamentou sobre o destino do povo judeu, que Deus havia guiado com tanto amor e empenho durante 2000 anos.
Jesus profetizou que a cidade seria destruída e que não ficaria pedra sobre pedra. Ele claramente apontou a ignorância do povo, dizendo: não conheceste o tempo da tua visitação. Em outra ocasião, Jesus lamentou a teimosia e a descrença do povo de Jerusalém, dizendo: Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que te são enviados. Quantas vezes eu quis ajuntar os teus filhos, como a galinha junta os seus pintos debaixo das asas, e tu não quisestes. Mateus 23, versículo 37. Jesus censurou o povo que se recusava a acreditar nele, apesar de conhecer as Escrituras que davam testemunho de sua vinda. Examinais as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam, e não quereis vir a mim para terdes vida. João 5, versículos 39 e 40. Eu vim em nome de meu Pai, e não me aceitais. Se outro vier em seu próprio nome, a esse aceitareis. Porque se vós cresceis em Moisés, creríeis em mim, porque de mim escreveu ele. João 5, versículos 43 a 46. Quantos milagres e sinais Jesus realizou na tentativa desesperada a fim de despertar o povo de sua descrença. Todavia, mesmo testemunhando as obras maravilhosas de Jesus, os líderes religiosos zombavam dele, como se ele fosse possuído por Beelzebu. Diante de uma situação tão miserável, Jesus disse: mas se as faço e não credes em mim, crede nas obras para que conheçais e acrediteis que o Pai está em mim e eu nele. João 10, versículo 38. Mais adiante, confrontando seus opositores, Jesus denunciou de modo contundente a sua hipocrisia. Por meio de suas palavras e procedimentos, Jesus tentou levar seu povo a acreditar nele, porque essa era a vontade de Deus. Todavia, se eles tivessem seguido a vontade de Deus e acreditado em Jesus como Messias, quem dentre eles teria ousado enviá-lo à cruz? Diante de todas as evidências citadas, podemos deduzir que a morte de Jesus na cruz foi um triste resultado da ignorância e da descrença do povo de sua época. A cruz não era necessária para realizar sua missão de Messias. Esta ideia está bem ilustrada nas últimas palavras de Jesus quando estava pregado na cruz: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Lucas 23, versículo 34. Se Deus tivesse predestinado originalmente a morte de Jesus na cruz, este teria seguido o caminho da cruz sabendo que era esse seu destino. Então, por que razão Jesus orou por 3 vezes: Meu Pai, se é possível, passa de mim este cálice, todavia não seja como eu quero, mas como tu queres? Na verdade, Jesus fez essas orações desesperadas porque sabia bem que sua morte arruinaria a esperança de alcançar o reino do céu na terra. E isto seria uma enorme desilusão para Deus, que desde a queda vinha lutando tanto para realizar esta esperança. Além disso, Jesus sabia que as aflições da humanidade continuariam sem consolo até o momento da segunda vinda. Jesus disse: E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. Quando os israelitas perderam a fé em Moisés no caminho para Canaã, apareceram serpentes de fogo que começaram a matá-los. Deus ordenou a Moisés que construísse uma serpente de bronze e a colocasse numa haste, de modo que todos os que olhassem para ela pudessem sobreviver.
Similarmente, Jesus previu que, devido ao fato de o povo escolhido não acreditar nele, a humanidade seria entregue ao inferno. Ele não previu que seria pregado na cruz como a serpente de bronze, a fim de salvar toda a humanidade, garantindo a salvação para todos os que acreditassem nele. Prevendo isto, com o coração partido, Jesus fez esta profecia de mau presságio. Um outro indício de que a morte de Jesus na cruz não era a vontade de Deus é que o Estado de Israel entrou em declínio depois de sua crucificação. Isto foi consequência da descrença do povo, que conhecia a profecia de que Jesus viria, se sentaria no trono de Davi e estabeleceria um reino eterno. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai Eterno, Príncipe da Paz. Do incremento deste principado e da paz não haverá fim, sobre o trono de Davi e no seu reino, para o firmar e o fortificar em juízo e em justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isto. Isaías 9, versículos 6 e 7. Um anjo apareceu a Maria antes da concepção de Jesus e fez uma predição semelhante. E eis que, em teu ventre conceberás e darás à luz um filho, e pôr-lhe-ás o nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai, e reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. Lucas 1, versículos 31 a 33. A intenção óbvia de Deus para o seu povo escolhido de Israel, que tinha sido guiado através de tantas tribulações desde o tempo de Abraão, era enviar-lhes o Messias e construir um reino eterno na terra. No entanto, quando os líderes judeus perseguiram Jesus, levando-o à cruz, Israel perdeu sua qualificação e seu prestígio como nação escolhida para o estabelecimento do reino de Deus. Em poucas gerações, o povo de Israel espalhou-se por toda a terra e desde então tem sofrido opressões e perseguições. Diante desse fato histórico, podemos entender claramente o porquê desta trágica consequência, devido ao erro que seus antepassados cometeram ao condenar o Messias à morte, a quem deviam ter honrado e protegido, mas ao contrário impediram-no de realizar a providência da restauração. Por conseguinte, não só os judeus, mas também muitos cristãos fiéis tiveram que suportar o caminho da cruz, pela qual, através do pecado coletivo, mataram Jesus. 1.4 Os limites da salvação por meio da redenção pela cruz e a finalidade da segunda vinda do Messias. O que teria acontecido se Jesus não tivesse sido crucificado? Jesus teria realizado ambos os aspectos da salvação espiritual e física. Ele certamente teria estabelecido o eterno e indestrutível reino do céu na terra. Afinal, era isto que tinha sido predito pelo profeta Isaías, anunciado pelo anjo a Maria e manifestado pelo próprio Jesus ao anunciar que o reino do céu estava próximo. Quando Deus criou o homem e formou o Senhor Deus o homem do pó da terra e soprou em seus narizes o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente, assim foram criados os seres humanos em espírito e carne. Como a queda do homem ocorreu em nível espiritual e físico, Jesus veio para realizar a salvação completa. Portanto, era de sua responsabilidade
realizar a providência da salvação em nível espiritual e físico. Contudo, acreditar em Jesus significa tornar-se um com Ele. Neste contexto, Jesus comparou-se a uma videira e os seus discípulos aos seus ramos. Ele também disse: naquele dia conhecereis que estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Para salvar as pessoas decaídas, física e espiritualmente, era necessário que Jesus viesse na forma de um homem físico. Se o povo tivesse acreditado em Jesus e se unido a Ele em carne e espírito, teriam recebido ambas as salvações, espiritual e física. Contudo, o povo não acreditou em Jesus. Em vez disso, condenou-o à cruz. E o corpo de Jesus foi atacado por Satanás. Portanto, mesmo que os cristãos fiéis sejam um com Ele, os seus corpos físicos continuam sob o domínio de Satanás, porque o corpo de Jesus foi destruído por ele. Consequentemente, compreendemos que, por mais devoto que venha a ser um crente, ele não pode alcançar a salvação física através da redenção pela cruz de Jesus. O seu pecado original, transmitido pela linhagem de Adão, não é eliminado pela sua raiz. Até mesmo um cristão, por mais devoto que seja, permanece com o pecado original e dá à luz filhos que também possuem o pecado original. Por meio de nossa fé pessoal, podemos sentir a necessidade de mortificar e negar a nossa carne, no sentido de impedir a invasão de Satanás, que tenta escravizar-nos continuamente através dos nossos corpos. Fomos orientados a orar constantemente, a fim de remover as condições através das quais Satanás nos ataca. Estas condições são originadas do pecado original, que, apesar da salvação através da redenção pela cruz, ainda não foi erradicado. Jesus não pôde cumprir o objetivo da salvação completa, espiritual e física, pois o seu corpo foi tomado por Satanás. Todavia, Jesus lançou o fundamento para a salvação espiritual, ao assegurar o fundamento vitorioso para a sua ressurreição, através da redenção por meio de seu sangue derramado na cruz. Consequentemente, todos os crentes, desde a sua ressurreição, têm recebido a graça da salvação espiritual, porém, não a salvação física. A salvação através da redenção pela cruz foi apenas espiritual. O pecado original permanece ativo na carne, até mesmo nos cristãos mais devotos, que o transmitem por meio da linhagem aos seus descendentes. Quanto mais fervorosa for a fé de um crente, mais intensa será a sua luta contra o pecado, que permanece dentro de si. Até o apóstolo Paulo, o mais devoto de todos os apóstolos, lamentou sua incapacidade de impedir a invasão de sua carne pelo pecado. Porque, segundo o homem interior, tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus membros outra lei que batalha contra a lei do meu entendimento e me prende debaixo da lei do pecado que está nos meus membros. Miserável homem que eu sou, quem me livrará do corpo desta morte? Dou graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor. Assim, que eu mesmo com o entendimento sirvo à lei de Deus, mas com a carne sirvo à lei do pecado. Romanos 7, versículos 22 a 25. Estas palavras contrastam bem a felicidade que Paulo sentiu após ter recebido a salvação espiritual, com a sua angústia por não ter alcançado a salvação física. João também confessou: se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos, e não a verdade em nós.
Se dissermos que não pecamos, fazemo-lo mentiroso e a sua palavra não está em nós. 1 João 1, versículos 8 e 10. Nós que recebemos a salvação com base na crucificação de Jesus, não podemos libertar-nos das cadeias do pecado por causa do pecado original, que ainda está bem vivo no íntimo de nosso ser. Contudo, para erradicar o pecado original que não foi eliminado por Jesus, deixando a providência da salvação física incompleta, ele tem que voltar à terra e só então será cumprido o propósito da obra da salvação de Deus, tanto a nível espiritual quanto a nível físico. 1.5 Os dois tipos de profecias referentes à cruz. Se a morte de Jesus na cruz não foi a predestinação como sendo necessária para o cumprimento de seu propósito como Messias, por que então foi profetizado em Isaías que ele sofreria a provação da cruz? À primeira vista, pode-se pensar que a Bíblia contém apenas profecias sobre o sofrimento de Jesus. No entanto, quando lemos a Bíblia mais atentamente, centralizando-nos no princípio, percebemos que existem outras profecias contrárias. Como a profecia de Isaías e o anúncio do anjo a Maria, foi predito que Jesus se tornaria o rei dos judeus, ainda durante a sua vida, e que ele estabeleceria um reino eterno na terra. Vejamos por que motivo, então, Deus concedeu estes dois tipos de profecias opostas em relação a Jesus. Deus criou seres humanos para que atingissem a perfeição apenas pelo cumprimento de sua própria porção de responsabilidade. Na realidade, os primeiros antepassados humanos não cumpriram suas devidas responsabilidades e caíram. Por isso, os seres humanos têm um potencial para cumprir suas responsabilidades de acordo com a vontade de Deus ou falhar contrariando a vontade dele. Vejamos alguns exemplos da Bíblia. A porção de responsabilidade de Adão era não comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Ele podia obedecer ao mandamento de Deus e alcançar a perfeição, ou comer do fruto e morrer. Das duas opções, ele escolheu a última. Na era do Antigo Testamento, Deus deu os 10 mandamentos e a lei de Moisés para que o povo obedecesse como condição para sua salvação. A responsabilidade do povo era obedecer à lei e receber a salvação, ou desobedecer e cair na ruína. Para os israelitas que deixaram o Egito e partiram em direção a Canaã, sua responsabilidade era de obedecer às instruções de Moisés. Eles podiam agir de acordo com a direção de Moisés e entrar na terra prometida de Canaã, ou ficarem contra ele e não entrar na terra prometida. Contudo, Deus havia predito que conduziria os israelitas até a terra de Canaã e ordenou a Moisés levá-los até lá. Contudo, devido à sua falta de fé, o povo pereceu no deserto e apenas os seus descendentes puderam chegar até o destino final. Os seres humanos, assim, possuem a sua própria porção de responsabilidade e podem cumpri-la, de acordo com a vontade de Deus ou não. A natureza dos frutos que eles produzem depende do cumprimento ou não de sua própria porção de responsabilidade. Foi por esse motivo que Deus concedeu 2 tipos de profecias relativamente ao cumprimento da sua vontade. Enviar o Messias era a porção de responsabilidade de Deus. No entanto, acreditar ou não no Messias era a porção de responsabilidade do homem. O povo judeu tanto poderia acreditar no Messias
como Deus desejava ou não acreditar nele, contrariando seu desejo. Para fazer frente à contingência da responsabilidade humana, Deus concedeu 2 tipos de profecias relativamente ao cumprimento de sua vontade através de Jesus. Um tipo previa a morte de Jesus devido à descrença do povo. O outro previa que o povo acreditaria e honraria a ele como sendo Messias e o ajudaria na realização da vontade de Deus e em sua glória. Quando Jesus morreu na cruz, devido à descrença de seu povo, cumpriu-se apenas a primeira profecia. As demais serão cumpridas na época da segunda vinda de Cristo. 1.6 As passagens dos Evangelhos nas quais Jesus fala de sua morte, como se ela fosse necessária. Existem várias passagens na Bíblia nas quais Jesus fala de seu sofrimento na cruz, como se este fosse necessário para a salvação. Por exemplo, quando Pedro ouviu a predição de Jesus com relação à sua crucificação iminente e tentou dissuadi-lo, Jesus repreendeu-o dizendo: "Para trás de mim, Satanás, que me serves de escândalo." Então, por que motivo Jesus censurou Pedro de forma tão rude? Na verdade, quando Jesus proferiu essas palavras, a descrença do povo escolhido já tinha frustrado seus esforços para completar a providência da salvação física e espiritual. Nessa altura, Jesus já tinha aceitado o caminho da cruz como uma condição de indenização para abrir pelo menos o caminho para a salvação espiritual da humanidade. A dissuasão de Pedro poderia ter impedido Jesus de preparar o caminho para a salvação espiritual através da cruz. Por isso, Jesus o repreendeu. Um segundo exemplo são as últimas palavras de Jesus na cruz: "Tudo está consumado." Jesus não disse essas palavras com o intuito de dizer que a providência da salvação tinha sido consumada por completo através da crucificação. Depois de perceber que a descrença do povo era inalterável, ele escolheu o caminho da cruz para estabelecer o fundamento para a salvação espiritual, deixando a obra da salvação física para ser cumprida no tempo do segundo advento. Por isso, com a expressão "tudo está consumado", Jesus quis dizer que tinha terminado de estabelecer o fundamento para a salvação espiritual. A essa altura, ele tinha se colocado na posição alternativa de objeto condicional para a providência da salvação. Para que possamos usufruir de uma verdadeira fé, é necessário criar antes uma comunhão direta com Deus através das experiências espirituais de oração e, em seguida, compreender a verdade através de uma leitura correta das Escrituras. Também foi por esta razão que Jesus disse para adorarmos a Deus em espírito e em verdade. Desde o tempo de Jesus, os cristãos têm acreditado que ele veio a este mundo para morrer na cruz. Eles desconhecem o propósito fundamental pelo qual Jesus veio como Messias e não têm compreendido a salvação espiritual que ele nos trouxe, julgando ser esta tudo o que a sua missão implicava. Jesus queria ter vivido e realizado seu destino. No entanto, devido à descrença do povo, morrera com um coração repleto de desilusão. Por isso é necessário que surjam na terra noivas fiéis, crentes de profundo coração, que possam aliviar o amargo e doloroso coração de Jesus e exaltar seus desejos antes de sua volta como noivo. Ainda assim, Jesus lamentou: "Quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra?" Prevendo que, quando voltar,
o povo estará provavelmente mergulhado nas trevas. A partir desse nosso estudo bíblico, podemos perceber com clareza que Jesus não veio para morrer na cruz. Poderemos ter certeza disso se conseguirmos nos comunicar e perguntar diretamente a Jesus em espírito. Se a percepção espiritual não estiver ao nosso alcance, então devemos procurar os testemunhos daqueles que possuem esse dom, a fim de compreendermos corretamente o seu coração e aprofundarmos mais a nossa fé. Só então seremos dignos de nos tornarmos as noivas de Jesus, capaz de recebê-lo nos últimos dias. Seção 2. A segunda vinda de Elias e João Batista. O profeta Malaquias previu que Elias viria de novo. Eis que eu vos envio o profeta Elias antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Jesus testemunhou que a vinda anunciada de Elias se realizara através de João Batista. Mas digo-vos que Elias já veio, e não o conheceram, mas fizeram-lhe tudo o que quiseram. Assim farão eles também padecer o Filho do Homem. Então entenderam os discípulos que lhes falara de João Batista. Mateus 17, versículos 12 e 13. No entanto, nem João Batista se reconheceu como sendo a segunda vinda de Elias, nem o povo judeu o reconheceu como tal. A ignorância de João reforçou suas dúvidas acerca de Jesus. Como muitos judeus estimavam João Batista, eles respeitaram o seu ponto de vista, aumentando mais ainda sua descrença em Jesus. Portanto, a ignorância de João Batista contribuiu muitíssimo para o caminho que levou Jesus à cruz. 2.1 A crença judaica no retorno de Elias. Durante o período do Reino Unido, o ideal de Deus para o seu templo sagrado foi invadido por Satanás através das transgressões do rei Salomão. Para restaurar o templo e abrir o caminho para a vinda do Messias, a encarnação do templo, Deus enviou 4 profetas maiores e 12 profetas menores a Israel, e através deles procurou purificar Israel de todas as influências satânicas. Além disso, Deus enviou o profeta Elias para levar a cabo o confronto com os profetas de Baal no Monte Carmelo. Ele os derrotou com o poder de Deus e destruiu os altares de Baal. Todavia, Elias subiu aos céus em um redemoinho e um carro de fogo antes de poder completar sua missão divina. Assim, o poder de Satanás retornou, continuando a atormentar a providência de Deus. O caminho do Messias não podia ser levado a cabo até que a influência satânica fosse totalmente removida. É por essa razão que, antes de Jesus poder realizar o ideal da encarnação do templo, um outro profeta deveria herdar e completar a missão inacabada de Elias, que era quebrar os laços de seu povo com Satanás. Devido a essa necessidade providencial, o profeta Malaquias previu que Elias viria de novo. O povo judeu que acreditava nas profecias das Escrituras ansiava fervorosamente pelo advento do Messias. Contudo, devemos levar em consideração que eles também ansiavam muito pelo retorno de Elias. Isto porque Deus tinha claramente prometido, através do profeta Malaquias, que enviaria o profeta Elias antes do advento do Messias, para preparar o caminho do Senhor. Elias subiu ao céu por volta do ano 850 antes do nascimento de Jesus.
passando a habitar desde então no mundo espiritual. Muitas pessoas conhecem a história bíblica da Transfiguração, quando Elias e Moisés apareceram espiritualmente diante dos discípulos de Jesus. Muitos judeus acreditavam que em seu retorno Elias desceria do céu da mesma forma como havia subido. Tal como muitos cristãos acreditam no retorno de Jesus nas nuvens, também os judeus do tempo de Jesus olhavam para o céu esperando ansiosamente a vinda de Elias. No entanto, antes que quaisquer notícias fossem ouvidas sobre o retorno de Elias, para cumprir a profecia de Malaquias, Jesus repentinamente apareceu dizendo ser o Messias. Não é, pois, de se admirar que o aparecimento e a proclamação de Jesus tenham provocado tanta agitação e confusão em Jerusalém. Para onde quer que os discípulos de Jesus se dirigissem, eram confrontados com a questão a respeito de Elias, cuja vinda era esperada em primeiro lugar. Na ansiedade de uma resposta adequada, os discípulos voltaram-se para Jesus perguntando-lhe: por que dizem então os escribas que é mister que Elias venha primeiro? Jesus replicou que João Batista de fato era o Elias que o povo estava esperando. Uma vez que os discípulos já acreditavam que Jesus era o Messias, eles aceitaram de boa vontade o seu testemunho de que João Batista era Elias. Todavia, como os outros que não conheciam Jesus poderiam aceitar esta afirmação controversa? O próprio Jesus não esperava que eles a aceitassem prontamente, por isso disse: e se quereis dar crédito, é este o Elias que havia de vir. O que tornou ainda mais difícil para o povo judeu acreditar na proclamação de Jesus foi a negação prévia de João Batista quando insistira que não era Elias, e perguntaram-lhe então: quem és tu? És tu Elias? Ele disse: não sou. És tu o profeta? E ele respondeu: não. 2.2 A direção escolhida pelo povo judeu. Jesus deixou claro que João Batista era o verdadeiro Elias pelo qual o povo esperava tão ansiosamente, ao passo que o próprio João Batista negou terminantemente esta afirmação. Em quais palavras acreditaria o povo judeu? Esta questão, obviamente, dependia de qual dos dois, Jesus ou João, parecia mais aceitável e respeitoso aos olhos do povo daquele tempo. Vejamos então a forma de como Jesus parecia aos olhos do povo judeu. Jesus era um homem jovem e sem nenhuma educação formal, criado numa pobre e humilde casa de um carpinteiro, homem jovem e desconhecido, surgido de forma repentina, proclamando ser o Senhor do sábado, e aparentemente não respeitava o sábado, que era guardado pelos devotos judeus com muitíssima reverência. Jesus ganhou assim a reputação de alguém que queria abolir a lei, a qual para os judeus era a base da salvação. Por isso, os líderes da comunidade judaica perseguiram Jesus, obrigando-o a escolher seus discípulos entre pescadores, cobradores de impostos, prostitutas e pecadores com quem comia e bebia junto. No entanto, ainda mais grave do ponto de vista dos líderes judeus foi a afirmação de Jesus de que os cobradores de impostos e as prostitutas entrariam no reino dos céus antes deles. Em certa ocasião, uma prostituta dirigiu-se a Jesus, chorando e suplicando que a deixasse lavar os seus pés com suas lágrimas e enxugá-los com seus cabelos, beijá-los e untá-los com óleos preciosos. Aceitar tais procedimentos de uma prostituta seria impróprio, mesmo na sociedade moderna,
e certamente que seria escandaloso na sociedade judaica, com seu código ético austero, segundo o qual uma mulher adúltera seria apedrejada até a morte. Não obstante, Jesus não só atendeu ao seu generoso pedido, como ainda elogiou-a e criticou seus discípulos por censurá-la. Portanto, Jesus também pareceu colocar-se numa posição igual à de Deus, afirmando que ninguém entraria no reino de Deus senão através dele. Ele ainda insistiu que as pessoas deveriam amá-lo mais do que amavam seus próprios pais, irmãos, irmãs, esposos e filhos. Assim, para muitos, as palavras e as obras de Jesus pareciam blasfêmias. Por este motivo, não foi de se surpreender a censura e a zombaria que os líderes judeus fizeram dele, chegando até a acusá-lo de estar possuído por Belzebu, o príncipe dos demônios. Diante do exposto, podemos concluir que Jesus estava longe de ser aceito aos olhos do povo judeu de sua época. E João Batista, como parecia aos olhos do povo judeu de sua época? João Batista nasceu de uma família proeminente. Ele era o filho de Zacarias, um sacerdote. Os milagres e sinais que rodearam a concepção e o nascimento de João surpreenderam todos no interior da Judéia. Um dia, quando Zacarias estava queimando incenso no templo, um anjo apareceu diante dele, anunciando que, em breve, a sua velha e estéril esposa conceberia um filho. Como ele não acreditou nas palavras do anjo, Zacarias perdeu a voz e só a recuperou depois do nascimento de seu filho João. Além do mais, João levou uma vida de fé exemplar e de disciplina no deserto, sobrevivendo à custa de gafanhotos e mel silvestre. Por todas estas razões, muitos judeus interrogavam-no se ele não seria o próprio Cristo. Houve uma delegação de sacerdotes e levitas que foram até ele para questioná-lo diretamente sobre este assunto. É por isso que o povo judeu respeitava tanto a João. Diante de todas estas circunstâncias, quando o povo judeu da época de Jesus comparou-o com João Batista, qual deles lhe pareceu mais aceitável? Sem dúvida, as palavras de João tinham maior credibilidade. Por conseguinte, eles acreditaram naturalmente mais em João Batista quando este negou ser Elias do que no testemunho de Jesus, que apontava João como sendo Elias. Como o povo acreditava mais em João, as palavras de Jesus foram consideradas uma invenção forjada para apoiar sua duvidosa pretensão de ser o Messias. Consequentemente, Jesus foi condenado como um impostor. Logo após a condenação de Jesus como um impostor, a descrença do povo a seu respeito cresceu dia após dia, levando-os a considerar suas palavras e ações de um modo cada vez mais ofensivo a eles. Assim, porque acreditavam mais nas palavras de João do que nas de Jesus, só podiam admitir que Elias ainda não tinha vindo. Por isso, não podiam sequer imaginar que o Messias já estivesse entre eles. Enquanto o povo judeu mantivesse a fé na profecia de Malaquias, tinha que rejeitar Jesus, que proclamava ser o Messias, pois, de seu ponto de vista, Elias ainda não tinha vindo. Por outro lado, acreditar em Jesus significava ter de abandonar a profecia bíblica, segundo a qual o Messias só viria depois do retorno de Elias. Como judeus fiéis, eles jamais poderiam negar as profecias das Escrituras, e não lhes restava alternativa senão negar e não acreditar em Jesus. 2.3 A descrença de João Batista.
No tempo de Jesus, João Batista era respeitado por muitos judeus e líderes. Alguns até pensavam que ele era o Messias. Se João Batista tivesse anunciado que era Elias, como Jesus havia afirmado, aqueles que esperavam ansiosamente pelo Messias teriam acreditado de imediato no testemunho de João e teriam se unido a Jesus. Entretanto, a ignorância de João em negar e insistir que não era Elias automaticamente negou a providência de Jesus, sendo esta a principal razão pela qual o povo judeu não ficou do lado de Jesus. João Batista deu testemunho de Jesus no Rio Jordão. Eu, em verdade, vos batizo com água para o arrependimento, mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu, cujas alparcas não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Mateus 3, versículo 11. E eu não o conhecia, mas o que me mandou batizar com água, esse me disse: sobre aquele que vires descer o Espírito, e sobre ele repousar, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Eu vi e tenho testificado que este é o Filho de Deus. João 1, versículos 33 e 34. Deus revelou diretamente a João que Jesus era o Messias, e João deu testemunho dessa revelação, dizendo: Eu sou a voz do que clama no deserto, endireitai o caminho do Senhor. E afirmou ser aquele que tinha sido enviado antes do Cristo. Por conseguinte, João deveria ter compreendido por si mesmo que ele era o Elias que todos esperavam. Mesmo que não o fizesse, o fato de Deus lhe ter revelado que Jesus era o Messias deveria ser o suficiente para levá-lo a aceitar o testemunho de Jesus e, em obediência, proclamar-se como sendo Elias. No entanto, João ignorou a vontade de Deus, negando o testemunho de Jesus a seu respeito, e afastou-se de Jesus, continuando a seguir seu próprio caminho. Com isso, podemos claramente imaginar o quão triste Jesus deve ter ficado com tais atitudes e o quão triste também Deus deve ter ficado ao olhar para a difícil situação de seu filho. Na verdade, a missão de João Batista como testemunha terminou quando ele batizou e testemunhou sobre Jesus. Qual seria a sua missão a partir daquele momento? No tempo do nascimento de João, seu pai Zacarias, cheio do Espírito Santo, profetizou: o adorássemos sem temor, em santidade e justiça, na sua presença, em todos os nossos dias, referindo-se à missão de seu filho de servir ao Messias. De acordo com estas palavras, depois de ter dado testemunho de Jesus, João Batista, mais do que ninguém, deveria ter servido a Jesus com ardente devoção, como um discípulo durante o resto de sua vida. Todavia, João abandonou Jesus e seguiu um caminho próprio, batizando as pessoas independentemente. Não é de admirar que o povo judeu tenha ficado confuso até chegar ao ponto de pensar que João fosse o Messias. Os seus líderes também ficaram confusos. Houve até uma ocasião em que um judeu que seguia Jesus se envolveu numa discussão com os discípulos de João Batista sobre qual dos seus mestres realizava mais batismos. Podemos ainda entender pela declaração de João: é necessário que ele cresça e eu diminua, que em seu coração João não estava partilhando o mesmo destino que Jesus. Se João Batista e Jesus estivessem caminhando juntos, partilhando o mesmo destino, como podia João ser diminuído em relação a Jesus?
Na verdade, João Batista deveria ter sido o primeiro apóstolo, o mais zeloso quanto à proclamação do Evangelho de Jesus. Contudo, devido à sua cegueira, ele não cumpriu sua missão. A sua preciosa vida, que deveria ter sido oferecida em favor da causa de Jesus, foi eventualmente perdida por uma questão insignificante. Enquanto a mente de João Batista esteve focada em Deus, ele reconheceu Jesus como sendo o Messias e deu testemunho dele. Mais tarde, porém, quando a inspiração o abandonou, ele retornou ao estado mundano, que fez com que sua ignorância voltasse, exacerbando sua descrença. Incapaz de reconhecer que ele próprio era o Elias retornado, João começou a olhar para Jesus com a mesma descrença que os outros judeus o olhavam, principalmente depois de ter sido preso. Cada palavra e ação de Jesus pareciam-lhe estranhas e deixavam-no perplexo. Certa vez, na tentativa de acabar com as suas dúvidas, João enviou seus discípulos até Jesus e estes lhe perguntaram: És tu aquele que havia de vir, ou esperamos outro? Quando Jesus foi confrontado com a pergunta de João, respondeu-lhe indignado em tom de forte admoestação: Ide e anunciai a João as coisas que ouves e vedes. Os cegos veem e os coxos andam, os leprosos são limpos e os surdos ouvem. Os mortos são ressuscitados e aos pobres é anunciado o Evangelho. E bem-aventurado aquele que se não escandalizar de mim. Mateus 11, versículos 4 a 6. João Batista tinha sido escolhido para a missão de servir Jesus desde o ventre materno. Ele levou uma vida difícil e ascética no deserto, construindo seu ministério de forma a preparar o caminho para a vinda do Messias. Quando Jesus começou sua jornada, Deus revelou a identidade de Jesus a João Batista e inspirou-o a dar testemunho dele como o Filho de Deus. João, porém, não recebeu convenientemente a graça de que fora investido pelo céu. Por conseguinte, quando Jesus foi confrontado com a questão duvidosa de João, não respondeu claramente que era o Messias, mas de forma indireta, pois certamente João Batista tinha conhecimento dos milagres e sinais de Jesus. Apesar disso, Jesus deu uma resposta bastante sutil, recordando a João as obras que ele tinha executado na esperança de despertá-lo para a sua verdadeira identidade. Devemos compreender que quando Jesus disse: "A boa nova é anunciada aos pobres", ele estava expressando sua profunda tristeza devido à falta de fé de João Batista e dos líderes judeus. Os judeus preparados e João Batista, em particular, eram os ricos que tinham sido abençoados com o amor de Deus. Todavia, porque todos rejeitaram Jesus, este teve que vagar pelos montes da Galileia e pela Samaria à procura daqueles que entre os pobres escutassem o Evangelho. Estes pobres eram pescadores ignorantes, cobradores de impostos e prostitutas. Os discípulos que Jesus preferia ter encontrado originalmente não seriam aqueles. Uma vez que Jesus veio para estabelecer o reino do céu na terra, ele precisava mais de um líder que pudesse guiar 1 milhão de pessoas do que 1 milhão de pessoas que seguissem um líder. Não foi o evangelho pregado para os sacerdotes e os escribas primeiramente no templo? Como podemos notar, Jesus foi até lá à procura de pessoas preparadas e qualificadas. Não obstante,
Tal como Jesus referiu numa parábola, uma vez que os convidados ao banquete não vieram, ele teve que percorrer ruas e bairros, reunindo pobres e aleijados, cegos e coxos. Diante da miserável situação de ter de oferecer as riquezas de seu banquete aos não convidados e aos rejeitados pela sociedade, Jesus manifestou sua tristeza nas seguintes palavras de julgamento: E bem-aventurado aquele que não se escandalizar de mim. Apesar de João ter ficado bastante admirado, Jesus julgou a vida de João ao declarar indiretamente que aquele que se escandalizasse dele não seria abençoado, independentemente de sua grandeza. João ofendeu-se e falhou em sua missão de servir Jesus com devoção durante toda a sua vida. Depois de os discípulos de João Batista terem questionado Jesus e de terem retornado, Jesus observou que, embora João pudesse ter sido o maior de todos os profetas, ele tinha falhado em completar a missão que Deus lhe havia confiado. Em verdade vos digo que entre os que de mulher têm nascido não apareceu alguém maior do que João Batista, mas aquele que é o menor no reino do céu é maior do que ele. Mateus 11, versículo 11. Todos os que estão no céu nasceram de uma mulher e viveram uma vida na terra. Seria de se esperar que, sendo João Batista o maior de todos os nascidos de mulheres, ele também seria o maior no reino do céu. Então, por que razão Jesus disse que João seria menor que o menor no reino do céu? Muitos foram os profetas que ao longo dos anos testemunharam o Messias indiretamente. Por sua vez, João tinha a missão de dar testemunho de Jesus de forma direta. Se dar testemunho do Messias era a missão principal dos profetas, então João Batista seria certamente o maior dos profetas. No entanto, em termos de servir ao Messias, ele foi o menor de todos. Todos no reino do céu, por menores que fossem, sabiam e reconheciam que Jesus era o Messias e serviam-no com devoção. Todavia, João Batista, que havia sido chamado para servir o Messias de forma mais próxima que qualquer outro, afastou-se de Jesus e seguiu o seu próprio caminho. Portanto, em termos de devoção a Jesus, ele foi inferior até ao menor do reino do céu. Jesus continuou: E desde os dias de João Batista até agora, se faz violência ao reino dos céus, e pela força se apoderam dele. João Batista fora escolhido mesmo antes de seu nascimento e levara uma vida difícil e ascética no deserto. Se João tivesse servido a Jesus com um coração sincero, a posição de primeiro discípulo seria certamente reservada para ele. No entanto, por ter falhado em sua missão de servir a Jesus, foi Pedro, um homem enérgico, quem herdou a posição de primeiro discípulo. Podemos então deduzir da expressão "desde os dias de João Batista até agora", que, ao pronunciar essas palavras, Jesus estava se referindo não ao povo em geral, mas especificamente a João Batista. Jesus concluiu: "Mas a sabedoria foi justificada pelas suas obras." Se João tivesse agido sabiamente, não teria abandonado Jesus e as suas obras teriam sido lembradas como justas para sempre. Infelizmente, isso não aconteceu. Ele bloqueou o caminho do povo judeu até Jesus, bem como o seu próprio caminho. Desse modo, podemos concluir que a principal razão pela qual Jesus teve que morrer na cruz foi a falha de João Batista. 2.4
o sentido no qual João Batista era Elias. Foi dito anteriormente que João Batista deveria herdar e completar a missão que Elias deixou inacabada na terra. Segundo a Bíblia, ele nasceu com a missão de levar a cabo a providência de Deus, no espírito e virtude de Elias, para converter o coração dos pais aos filhos e os rebeldes à prudência dos justos, com o fim de preparar ao Senhor um povo bem disposto. Por isso, em termos de sua missão, João era a segunda vinda de Elias. Como será explicado mais adiante neste livro, Elias de fato retornou em espírito e estava tentando ajudar João Batista a cumprir a missão que ele próprio deixara inacabada durante sua vida na terra. João Batista servia simultaneamente como corpo de Elias, através do qual este procurava completar sua missão. Portanto, em termos da missão, comum a ambos, João pode ser visto como sendo o próprio Elias. 2.5 A nossa atitude diante da Bíblia. Aprendemos que a ignorância e a descrença de João Batista em Jesus conduziu à descrença do povo judeu, o que eventualmente levou à crucificação de Jesus. Até hoje nunca ninguém havia desvendado este segredo celestial, porque temos lido a Bíblia com a convicção de que João Batista foi um grande profeta. A nossa nova perspectiva sobre João Batista nos ensina que devemos evitar uma atitude de fé conservadora que nos torne receosos de questionar as crenças convencionais e as doutrinas tradicionais. Não seria um erro pensar em um João fracassado se ele tivesse tido êxito em sua missão? Da mesma forma, também é errado acreditar que João cumpriu a sua missão, quando de fato ele não o fez. Devemos esforçar-nos para ter uma atitude de fé correta, procurando em ambos espírito e verdade. Embora a nossa análise sobre João Batista se tenha baseado em um estudo da Bíblia, aqueles que tiverem a capacidade de se comunicar espiritualmente poderão verificar a condição de João Batista e confirmar que esta revelação sobre ele é totalmente correta e verdadeira.